Olá, meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus possa estar abençoando cada um, que vocês possam estar achando útil esse canal Saúde Mental na Igreja, que possa estar sendo um instrumento de bênção na vida de cada um de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as notificações. Irmãos, hoje, dando continuidade aos nossos ensinamentos sobre ansiedade, eu vou falar um pouco sobre alguns tipos de ansiedade, os principais tipos de ansiedade, que são mais frequentes no nosso meio, que as pessoas têm mais, que apresentam mais esses tipos de ansiedade. Então, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, temos o transtorno de ansiedade específica ou fobias específicas, a ansiedade social e o transtorno de pânico. Sobre o transtorno de ansiedade generalizada, nós temos um manual técnico chamado DSM-5, está na sua 5ª edição. Os diagnósticos em transtornos mentais, eles não existem, nós não temos exames de imagem ou exames de laboratório que nos confirmem esses diagnósticos. Esses diagnósticos são feitos por critérios clínicos, por sinais e sintomas que as pessoas apresentam. Então, meus irmãos, nós nos pautamos, nos baseamos nesse livro, nesse manual, para que a gente possa estar fazendo esses diagnósticos, e às vezes muitas pessoas têm alguns sintomas, não têm outros. E eu vou explicar então como é que nós fizemos esse diagnóstico, mais com as palavras técnicas, e para vocês terem um pouco de entendimento. Então, lá no nosso manual diz que para nós fazermos o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa precisa ter ansiedade e preocupação excessiva ou uma expectativa apreensiva ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, como por exemplo no desempenho escolar, no desempenho profissional. Então vejam bem, precisa ter no mínimo 6 meses de sintoma para que a gente possa dar o diagnóstico. Só que a gente normalmente não vê isso 6 meses. Normalmente a gente vê, as pessoas vêm há vários anos sofrendo quando procuram ajuda. Um outro critério é que o indivíduo considera difícil controlar essa preocupação. Outro critério que a gente utiliza é que a ansiedade e a preocupação estão associadas com 3 ou mais dos seguintes sintomas. E alguns deles têm que estar presentes na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Nas crianças é um pouco diferente, apenas um dos itens é exigido. Então, quais seriam esses sintomas? Uma inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, ou seja, a pessoa cansada, fadigada, dificuldade em concentrar-se ou aquelas sensações de branco na mente, irritabilidade, aquela pessoa que está sempre irritada, com raiva, tensão muscular, musculatura tensa, rija, e perturbação do sono, uma dificuldade em conciliar o sono, iniciar o sono ou em manter o sono, ou um sono insatisfatório ou muito inquieto. Essa ansiedade, essa preocupação ou os sintomas físicos decorrentes dessa ansiedade, eles causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, vejam bem, precisa ter um prejuízo. Se a pessoa não sente o prejuízo, então não se faz o diagnóstico de transtorno de ansiedade. E também essa perturbação não se deve aos efeitos, por exemplo, de uma substância, alguma droga, algum medicamento,
Ou alguma outra condição médica, por exemplo, aquelas pessoas que têm hipertireoidismo, que é uma atividade excessiva da tireoide, pode ter esses sintomas físicos de ansiedade. Então, nós não podemos fazer o transtorno de diagnóstico de ansiedade se a pessoa tem hipertireoidismo. Deve-se primeiro tratar o hipertireoidismo e se a pessoa continuar com os sintomas, daí sim se faz o transtorno, o diagnóstico do transtorno. Né? E essa perturbação não é mais bem explicada por um outro transtorno mental, por exemplo, aquelas pessoas que têm ataques de pânico, né? Então a gente daí faz o diagnóstico de transtorno do pânico, ou aquelas pessoas que têm ansiedade social, né? Que, ou seja, que essa ansiedade ela só é quando a pessoa tem alguma atividade social para fazer, vem a ansiedade. Então a gente faz o diagnóstico de ansiedade social, ou aquelas pessoas que têm TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que elas têm aquele medo de se contaminar, medo de sujeira, e essa ansiedade só vem nesse momento. E vários outros tipos, né, que pode estar relacionado com outros transtornos que não de ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada, então, são aqueles preocupadores crônicos, né? Que eles têm uma tendência de se preocupar desde a infância, da adolescência, com tudo. A preocupação é com tudo, não é com determinada área. Quando tem uma preocupação em determinada área apenas, a gente faz um diagnóstico diferente. Então, normalmente são pessoas responsáveis, dedicadas, são bastante produtivas, porém têm muita dificuldade com lidar com as incertezas, né? Essas pessoas em períodos de indefinição e mudanças, elas não conseguem parar de se preocupar. Elas têm uma tensão constante, elas apresentam crises de ansiedade. O que seriam essas crises de ansiedade? É aquela respiração ofegante, aquela falta de ar, aquela palpitação, a dor no peito, a fala fica acelerada, ela tem uma sensação de tremor, vontade de roer as unhas, as pernas, os braços ficam agitados, fica muito tensa a musculatura, a pessoa tem tontura, tem sensação de desmaio, enjoo, vômitos, fica irritada, a cabeça dói, a boca fica seca, o paladar fica hipersensível, ela tem insônia, muita preocupação, preocupação excessiva, tem dificuldade de concentração, muito nervosa, a sensação de que ela vai perder o controle, ou que algo ruim vai acontecer. Ela tem um desequilíbrio dos pensamentos, o braço ou outras partes do corpo, por exemplo, os dedos das mãos, dos pés, a boca, o nariz podem ficar dormentes. Ela começa a suar frio, ela tem a sensação de que é um observador externo da própria vida, parece que ela sai do corpo, a gente dá um nome para isso de despersonalização. Ela pode se sentir desconectada do ambiente, parece que está num sonho, e isso é a desrealização. Então, tudo isso é em virtude daqueles hormônios que eu falei. Depois, mais para frente, nós vamos explicar por que acontece cada um desses sintomas. E é tudo fisiológico, tudo em decorrência dos hormônios. Então a pessoa tem um cansaço persistente, que não consegue descansar nunca, muito irritado, o sono, o apetite podem estar alterados, tanto para menos quanto para mais. Então, meus irmãos, esses são aqueles que têm ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Em tudo eles ficam ansiosos. Nos próximos vídeos vamos estar falando dos outros tipos de ansiedade que existem também. Que Deus possa estar nos abençoando, continuar nos dando o entendimento e o raciocínio para que possamos enfrentar esses males com mais força, para que possamos vencer. Deus abençoe cada um de vocês.